Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer saber que você está aí do outro lado para juntos hoje aprendermos um pouquinho da Palavra de Deus. E o tema de hoje é Adorando ao Senhor. Por que é tão importante esta mensagem que foi preciso o anjo dizer para João, ali na ilha de Patmos, ali no capítulo 14 do livro do Apocalipse? Por que devemos adorar a Deus, o Criador? Vamos descobrir isso no vídeo de hoje, mas agora eu quero mandar um abraço todo especial para você que comenta em nossos vídeos aqui todos os dias ou sempre está comentando, e eu quero mandar um abraço para o Marcelo. O Marcelo sempre está comentando todos os dias aqui em nosso canal, Marcelo Elzo, também para o Roberto Dáfara, que disse que está orando pelo canal, pelo Rodrigo Fraga. Muito obrigado, Rodrigo, pelas suas palavras, muito obrigado. Deus seja louvado por suas orações também pela Patrícia Américo, pelo Milton Barelloni, que é ali da cidade de Praia Grande, litoral paulista. Muito obrigado, Milton. Também pela Érica Angel. E o canal aqui na inscrição tá Breve Jesus Voltará. Me faz uma pergunta: Marcel, um rapazinho ali que prega, um menininho que prega no NASP, é seu filho? Bom, o meu filho prega, ele não pregou ali no NASP ainda, mas ele está sempre participando da adoração infantil. É o Felipe Daniel, né? Ele prega nas igrejas aqui na região sul de São Paulo e tem a agenda cheia no mês de outubro, no mês da criança. Então, é sim o meu filho, ele aparece em alguns vídeos ali da igreja do NASP. Então, ele hoje está com 11 anos. Para a honra e glória de Deus, Deus o mantém assim firmes no caminho do Senhor. A Dana Senhorinha fala que ora por mim, pelo canal Vocacionados, mas também pede oração pelo o bebê Fábio e a sua mãe. Também pede oração pelo Cláudio e a Lara, segundo a Dana, são ovelhas errantes, né? E quem não é, né, Dana? E pede também pela Ivana, que está na UTI em tratamento de um câncer, e também pelo Robson Rogério Marcos e também pelo trabalho da Li, que é a sua filha. Lembra que a gente orou aqui? Ela mora em uma cidade do interior da Bahia e a filha na capital, em Salvador. Eu acredito que é isso. A Arlete também Silva diz que está orando aqui pelo canal. A Maria Santos, também a Esmeralda Machado, nos deseja um ótimo dia na presença do Senhor. Muito obrigado. E o Edilson Silva. O Edilson Silva pede oração. Ele está dizendo assim: olha, eu estou precisando bastante, pois não estou conseguindo acompanhar o estudo bíblico. Vai dar tudo certo, vamos estar orando por você, viu, Edilson Silva? Mantenha-se firme, peça oração a Deus, porque Ele vai enviar o Deus Espírito Santo para te ajudar nesta jornada. Agora, se você está aqui no canal pela primeira vez e quer que eu ore por você, faça como estes nossos amigos aqui do canal. Aproveita, deixa o seu comentário, o seu pedido de oração aqui no vídeo, e aí eu vou estar orando por você. Ou, se você preferir, mande-nos um WhatsApp pelo número que aparece em algum momento aqui do vídeo. Agora sim, eu vou rodar a vinheta e, na sequência, vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Disse o anjo: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículo 7. A mensagem do primeiro anjo descrito em Apocalipse 14, versículo 7, foi concluída com um apelo para que as pessoas temessem a Deus e dessem glória a Ele, reconhecendo que chegou a hora do seu juízo, e também foi feito um convite para adorar aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Essa mensagem, portanto, é apoiada por diversas passagens bíblicas que enfatizam ali o poder e a grandeza de Deus como o Criador e Juiz. E aí você poderia anotar Gênesis capítulo 1 e 26, Êxodo 20, versículo 11, Salmo 19, versículo 1, Romanos 1, 20 e Hebreus capítulo 1, versículo 10. No entanto, hoje eu desejo focar o estudo na parte final do versículo 7, onde temos ali o apelo final do anjo expresso por dois componentes principais. O primeiro é o chamado para temer a Deus e dar-lhe glória, reconhecendo ali que Ele é o juiz supremo da humanidade. O segundo é o chamado para adorar aquele que criou todas as coisas, incluindo aí os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas, como diz ali o versículo. Eu acabei de citar algumas passagens bíblicas que apoiam ou que enfatizam o poder e a grandeza de Deus como Criador e Juiz. Estas passagens que eu citei, você vai ler depois como uma espécie de lição de casa. Mas há outras que eu desejo aqui compartilhar com você pelo fato de serem bons exemplos para nos fazer entender a urgência desta mensagem ser pregada a todo o mundo.
Por exemplo, Isaías diz: olhem para os céus, para depois perguntar: quem criou as estrelas? Ele as fez sair como um exército, diz o profeta, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa do seu grande poder e a sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Isaías 40, versículo 26. O que o profeta Isaías está afirmando aqui é que na imensidão do universo, Deus sabe o nome de cada uma das estrelas que ele criou e é capaz de chamar uma a uma pelo nome. Outra passagem que enfatiza o grande poder criativo de Deus está no Evangelho de João, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, versículos de 1 a 3. Aqui, João não apenas faz a descrição do poder criativo de Deus, como também afirma que, sem o poder da sua palavra, nada pode ser criado. E por mais que o homem errante tente dar crédito aos seus feitos, nada do que foi criado poderia vir a cabo se Deus não chancelasse. É o Senhor que dá e tira a vida. Isso está escrito em 1 Samuel 2, versículo 6. A mensagem do primeiro anjo em Apocalipse 14, 7 também é apoiada pela observação da natureza e da ordem do universo. Paulo afirma no livro de Romanos que os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Logo, segundo Paulo, a criação de Deus é testemunha do poder e da divindade dele. Por este motivo, podemos afirmar que o apelo final do livro do Apocalipse se baseia no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Essa até pode parecer uma questão intrigante e desafiadora no primeiro momento, mas só parece. Pois quando compreendemos que é no livro do Gênesis que foram lançados todos os fundamentos da nossa fé em uma cosmovisão centrada em Deus como Criador de tudo, e que no livro do Apocalipse somos chamados para reconhecermos todo o relato de Gênesis como fiel e verdadeiro, a luz para então sobre a palavra de Deus e as páginas do último livro da Bíblia, fazendo-nos assim compreender e entender todo o propósito do apelo do anjo ali do Senhor. Esse paralelo ficou claro para você? Não? Então me acompanhe neste breve resumo. O livro do Gênesis narra a criação do mundo, a história de Adão e Eva, a queda da humanidade e as histórias de Noé, Abraão, Isaque e Jacó, além de estabelecer as bases para todo o restante da Bíblia e ainda revelar o plano de Deus para a salvação da humanidade. Já no livro do Apocalipse, a visão profética dá a João conhecer tudo sobre o fim dos tempos e a consumação de todas as coisas. Tudo o que foi narrado como promessa em Gênesis encontra cumprimento no Apocalipse. E apesar de ser um livro cheio de simbolismos e imagens apocalípticas para alguns, sua mensagem revela a vitória final de Deus sobre o mal, confirmando a promessa de um novo céu e de uma nova terra. Outro ponto que também aproxima estes dois capítulos é até uma obviedade, que é o tema da criação. Tanto Gênesis quanto o livro do Apocalipse começa com a visão da criação, mas enquanto ali Gênesis apresenta a criação original de Deus, Apocalipse apresenta uma nova criação. Em Gênesis, Deus criou o mundo e tudo o que há nele em 6 dias, enquanto em Apocalipse, Deus faz nova todas as coisas e restaura o mundo à sua perfeição original. Outra conexão importante entre os dois livros é a presença do pecado e da queda da humanidade. Em Gênesis, Adão e Eva desobedecem a Deus e trazem o pecado para o mundo, o que resulta em uma maldição e separação entre Deus e o homem. Em Apocalipse, vemos a consequência final deste pecado e da rebelião contra Deus, quando o mal é finalmente destruído e a justiça de Deus é restaurada. Além disso, ambos os livros contam histórias de julgamento e salvação. Em Gênesis, vemos o dilúvio, o julgamento de Sodoma e Gomorra e a história de José, que salva sua família da fome. Em Apocalipse, vemos os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças que representam ali o julgamento de Deus sobre a terra, bem como a promessa de salvação e da vida eterna para aqueles que se arrependem e confiam em Deus. Um outro ponto comum aos dois livros que apontam para a conexão que existe entre eles é a presença da árvore da vida. Em Gênesis, a árvore da vida é mencionada ali no Jardim do Éden e a sua fruta é descrita como tendo o poder de conceder vida eterna.
No entanto, depois que Adão e Eva pecaram, eles ali foram expulsos do jardim e impedidos de comer da árvore da vida. Em Apocalipse, a árvore da vida é mencionada novamente, mas desta vez ela é restaurada e oferecida aos remidos como um símbolo de vida eterna e da reconciliação com Deus. Também podemos encontrar paralelos entre a queda de Satanás, descrita no livro do Apocalipse, e a queda de Adão e Eva ali no Jardim do Éden, descrita no livro do Gênesis. Em ambos os casos, o orgulho e a desobediência são a raiz de todo o problema. Satanás deseja ser igual a Deus e é expulso do céu, enquanto Adão deseja ser como Deus e é expulso do Jardim do Éden. E por isso, ambos sofrem as consequências de sua rebelião e são condenados à morte. Outra conexão importante entre o livro do Gênesis e do Apocalipse é a presença de um cordeiro sacrificial. Em Gênesis, vemos na história de Abraão e Isaque, Deus pedindo a Abraão que sacrificasse o seu filho como um ato de fé e obediência. No entanto, no último minuto, Deus fornece um cordeiro para ser sacrificado em vez de Isaque. Leia essa história depois no livro do Gênesis, no capítulo 22. Em Apocalipse, Jesus é descrito como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi sacrificado para a salvação da humanidade. A diferença entre o Cordeiro de Deus e o sacrifício pedido a Abraão é que Deus não impediu que o seu filho unigênito fosse morto para a remissão dos nossos pecados. Diz a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, versículo 16 e 17. E por fim, uma das conexões mais significativas entre o livro do Gênesis e do Apocalipse é a presença de um chamado final para a humanidade. Em Gênesis, vemos ali a promessa de uma semente que viria para esmagar a cabeça da serpente e restaurar a comunhão entre Deus e a humanidade. Gênesis 3, versículo 17. Essa promessa, portanto, é cumprida em Jesus, o Salvador e o Cordeiro de Deus. Já em Apocalipse, temos a promessa da vitória final de Deus sobre o mal e a promessa de um novo céu e uma nova terra. E no capítulo 22, nós temos um apelo final sendo feito à humanidade. Diz a Bíblia, o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve diga, vem, quem tem sede venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Apocalipse 22, versículo 17. Este apelo é um convite para todos os que estão dispostos a aceitar a salvação de Deus e a entrar em um relacionamento de amor com Ele. E aqui poderíamos enumerar mais conexões entre o primeiro e o último livro da Bíblia, mas o desafio consiste em você, com a sua Bíblia, ler o livro do Gênesis e do Apocalipse com atenção, para identificar assim a mensagem que são comuns aos dois livros. E o importante é crer que nestas mensagens reside o fato de que elas fornecem uma base sólida para a nossa fé. Pois quando cremos na história da criação e na história da redenção, reconhecemos a obra de Deus em nossa vida e na vida da humanidade. Essas histórias nos lembram que Deus é o Criador e soberano sobre todas as coisas. Além disso, crer nestas mensagens nos lembra que somos seres caídos e pecadores que precisam de um Redentor para nos salvar. Isso vai nos levar a reconhecer a necessidade de Cristo como nosso único Salvador. E por fim, acreditar nas mensagens do Gênesis e do Apocalipse nos dá a esperança de que Deus é fiel em cumprir as suas promessas e de que um dia Ele fará novos céus e novas terras e tudo será novo. Essa esperança nos sustenta em meio às dificuldades da vida e nos leva a viver uma vida com propósito. Pense nisso, creia em Deus, leia sua Bíblia e que Ele nos abençoe. Este conteúdo também está na web rádio Ecoar. Aproveita para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.